Gente, o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta eu acho que a maioria das crianças já respondeu pelo menos alguma vez na vida, né? E é interessante como as crianças gostam de falar sobre esse assunto. E eu penso que talvez seja porque pela primeira vez, quando essa é a pergunta, o adulto faz uma pergunta cuja resposta genuína daquele estudante está valendo. Sem julgamento, não tem resposta pronta, o que o estudante falar é aquilo ali. E seria interessante se, em vez disso, o estudante perguntasse para o adulto, e aí? O que você deixou de ser porque cresceu? É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre a relação entre o sonho da criança e aquilo que o adulto vem a realizar quando chega o tempo. O meu palpite é que quando uma criança consegue crescer e chegar na idade adulta como uma criança autêntica, que teve autonomia gerenciada adequadamente e, acima de tudo, uma autoestima bem trabalhada, essa criança vai se tornar um adulto que se declara bem realizado e feliz. É interessante isso porque autenticidade e autonomia sem autoestima não funcionam. E eu queria dizer que não funciona porque se você for parar para pensar na vida que a gente leva, desde o útero da nossa mãe, a gente já tem pressão social e intencionalidades externas. Quer ver um exemplo? A criança na barriga da mãe tem um chá de revelação. Se é menino, a fumaça é azul. Se é menina, a fumaça é rosa. Daí o neném nasce. E aí tem uma cartilha. Se a criança tiver 3 meses, ela deve estar comendo sólidos. Aos 9 meses, ela deve caminhar com as suas próprias pernas. E com 2 anos, vou largar os peitos da minha mãe e devo estar na escola. E depois que entrou na escola, é morro abaixo. Porque a escola tem uma matriz. Cada etapa do desenvolvimento da criança já está documentada, inclusive, no projeto pedagógico da escola. Os campos de experiência, as aulas que a criança vai ter, os objetos de aprendizado, cada etapa do desenvolvimento cognitivo, tudo lindo. E aí você pensa, mas quando a criança sai da escola, finalmente ela vai ser ela mesma. Aí vem a faculdade, que vai construir uma profissionalidade em cima de arquétipos que já estão prontos, que a gente chama de profissões. Olha aí a Revolução Industrial, que a gente falou agora há pouco. E aí quando essa criança vira adulto e finalmente entra para esse mercado, para esse mundo real, para esse mundo transitório, com capital que flui, a gente vai perceber como adultos, se a gente não ficar esperto, a gente não se conhece ao longo da vida. Pergunta para uma pessoa, quem é você? Fale-me sobre você. A pessoa vai falar de profissão, ela vai falar de educação formal, ela vai falar de um monte de coisa, menos aquilo que ela realmente é, menos aquilo que ela veio fazer e das coisas que ela sabe. É isso que acontece quando a gente passa uma vida cedendo às pressões internas. Então o que isso tem a ver com autonomia, com autenticidade e com autoestima? É que uma criança precisa ser muito corajosa para estender a mão para o mundo e dizer, até aqui as suas expectativas são aceitas, a partir daqui não mais. Eu tenho um sobrinho, ele chama João. Eu estava tomando café da manhã com o João, e aí numa certa situação eu disse para ele, come direito, menino, senão você não vai ficar forte. E a reação dele foi espetacular, ele virou para mim e falou assim, tio, qual é a utilidade de ser forte? Qual é a utilidade de ser forte? Entende o poder dessa pergunta? Numa mesma pergunta, ele tem um gesto duplo. Se por um lado ele rejeita imediatamente o que eu intuitiva e inconscientemente tentei impor para ele, que é o padrão da força, por outro lado, ele demonstra que ele deseja compor a sua própria individualidade. Como assim compor a sua própria individualidade? Ora, tio, me convença de que ser forte é bom e talvez eu inclua isso na lista dos meus próprios desejos. Porque o que eu quero ser quando crescer é um direito meu de escolher. Olha que bacana. Um único gesto de uma única criança. Olivia é uma menina de 12 anos de idade que nesse momento da vida dela precisa mudar de escola. Ela precisava sair da escola de bairro, que não tinha mais série para atender a idade dela, e ela ia para uma escola grande, uma escola de elite, o que a gente chama de escola de excelência. Aquelas escolas que performam bem em exames externos, que mandam crianças para universidades exteriores. A Olivia estudava numa escola em que a professora podia olhar para cada estudante bem individualmente, o que, aliás, é até típico dessa faixa etária. E além desse olhar intimista e individualista, a escola também tinha uma linha de trabalho muito interessante que promovia para as crianças uma atividade genuína, uma experiência de verdade. E a criança, no tempo dela, se tocava
e fazia o aprendizado. É como se a criança construísse o próprio conhecimento e o educador entrasse no lugar dele de verdade, de mediador. E o que é legal disso é que a Olivia, então, assim como todos os coleguinhas, acaba seguindo o seu próprio tempo, acaba vivendo de maneira autônoma e sendo pessoas mais próximas daquilo que era o sonho original de cada um. Só que isso aí é a escola de onde a Olivia sai. A Olivia, então, chega numa escola diferente. E a primeira coisa que ela encontra é uma escola com milhares de estudantes, um monte de criança grande. A segunda coisa que assusta é que todas aquelas crianças já vinham fazia tempo estudando naquela escola com uma rotina mais ou menos assim. O dia inteiro na escola, vai para casa, tem para casa, tem dever de casa, além do dever de casa tem o trabalho e depois tem estudos autônomos. Os pais que precisam se organizar em torno da rotina escolar, que não é fácil, começam a entrar em grupos de WhatsApp de família. E nesses grupos de WhatsApp, além de compartilhar métricas e técnicas escolares e professores particulares, começam também a partilhar lazer. E daí as crianças que já estudam as mesmas coisas, fazem os mesmos deveres e conversam os mesmos assuntos, começam a comprar as mesmas viagens e assistir os mesmos filmes. E daí eu crio um monobloco. Como se aquele conjunto de crianças fosse tão semelhante que a Olivia parece um extraterrestre. E aí não podia ser diferente numa escola com crianças de 12 anos que encontram uma criança que pensa por si, que tem atitudes distintas da média e do que é normal, ela sofre bullying. E o bullying da Olivia era mais ou menos assim. Olivia, essa escolinha aí de onde você veio, por acaso o seu professor ensinou qual é o maior mamífero do mundo? A Olivia não faz ideia. E faziam essas perguntas e outras perguntas e consultavam a Olivia se os saberes daquela escola, de múltiplos saberes, onde todas as crianças sabiam muito. Se a Olivia também assim sabia. E um dia, num gesto incrível, parecido com aquele gesto do João, a Olivia levanta as mãos e diz: "Ah, gente, eu não sei essas coisas. E quer saber? Essas coisas estão no livro. Se eu precisar, eu vou lá e aprendo. Se eu precisar, eu vou lá e aprendo." Numa frase, a Olivia conseguiu 2 gestos incríveis também. O primeiro, assim como o João, ela rejeita esse monolito intelectual que quer se impor sobre ela com aqueles saberes padrão. Ela rejeita. E num outro movimento, ela mostra pra gente que ela é uma criança capaz de seguir os seus sonhos porque ela não enxerga limite. Quando ela diz: "Se eu quiser, eu vou lá e aprendo", ela realmente acredita nisso. Pega essa Olivia com essa mentalidade e leva ela direto para a idade adulta. Imagina ela encontrando um ambiente igualmente hostil, só que na versão profissional. Daí ela chega no novo trabalho dela, é recebida pelos colegas, e a seguinte pergunta: "Olivia, naquele escritóriozinho de onde você veio, por acaso você aprendeu a usar o sistema SAP? Porque aqui todo mundo sabe." E a Olivia olha bem no olho da pessoa, entendendo a malícia da pergunta, e responde com dignidade e firmeza: "Olha, meu caro, se foi um ser humano que produziu esse sistema, não tem nada na constituição fisiológica dele que eu também não tenha. Portanto, eu não só sou capaz de aprender esse sistema para fazer uso dele, como podia ser eu mesmo, a criadora dele." Então, respondendo a sua pergunta, não. Eu não conheço o sistema SAP, mas eu vou aprender se eu precisar. Hã? Já pensou? Essa Olivia, ela é como se fosse uma célula-tronco. Se a gente fizer uma analogia da sociedade, do mundo, do planeta, do nosso ecossistema, e fazer uma analogia com o corpo humano, o que é uma célula-tronco para o corpo humano? É uma célula que consegue se transformar em outros tecidos. Ela vai virar tecido do fígado, do rim, um tecido ósseo. Ela vai curar uma parte que está em apuros do seu corpo. Olha como que a célula-tronco pode ser cura na perspectiva do sistema corpo humano. Agora, leva essas ideias para a sociedade, para a humanidade, para o nosso planeta. Pessoas, animais e planeta. Porque animais não são recursos, não. Olivia, então, é como se fosse uma célula-tronco, capaz de se transformar no que for preciso, para que ela viva o que ela acredita. Independente de ser rica ou pobre. Independente de ter muitos recursos ou poucos recursos, ela se basta, porque o mais importante ela tem, a plenitude e a liberdade de ser ela mesma. Só que tem uma coisa, essa história linda da Olivia é uma projeção do futuro, porque o fato é que ela hoje é uma menina de 12 anos que tem um duelo para viver ainda, antes que essa história vire realidade. Porque se de um lado eu tenho uma Olivia forte e que pode levar essa adulta maravilhosa que a gente acabou de narrar, eu também tenho uma Olivia criança,
que precisa brincar, que precisa rir, chorar, ser acolhida, ser amada. E esse monolito de crianças com saberes semelhantes, que de mal não tem nada, precisa negociar com Olivia que ela consuma o que eles consomem, que ela viva o que eles vivem. E uma hora essa Olivia vai ceder, porque ela precisa ser também criança. E da mesma forma que a Olivia pode vir a ser convencida de que não, ela não pode aprender a hora que ela quiser. Que talvez, Olivia, seja melhor você aprender agora todos esses saberes, independente deles comporem ou não com a sua própria individualidade. Porque senão, Olivia, alertam os seus colegas, um dia você vai ficar para trás. E do mesmo modo, João vai ouvir dos seus colegas que ele deveria sim ser forte, e que o corpo dele não foi projetado para aquilo que ele veio fazer no mundo, mas ele precisa ser igual aos outros. E aí o João, então, desiste da pergunta qual é a utilidade de ser forte e passa a aceitar que aquilo é para ele e se violenta na sua natureza de menino franzino, inteligente, esperto e ágil e vai buscar uma robustez desnecessária, sem sentido, mas que ele foi convencido a achar que vale. Isso que acontece todos os dias na nossa escola não é resultado de uma perversidade inerente. Inclusive, pelo contrário, eu acredito que a escola é um lugar que tem o maior número de pessoas bem intencionadas por metro quadrado. Eu acredito que a escola é o lugar em que os educadores estão preocupados, sim, com o desenvolvimento de cada estudante. Só que não está mais na hora de se preocupar com tornar meninos e meninas super-homem e super-mulher. Está na hora de fazer um super-planeta. E sabe que a gente não vai construir um super-planeta se eu tiver crianças aprendendo. A gente não vai construir um super-planeta se eu apostar que das 1.000 crianças das escolas de elite do meu bairro, eu tiver 100 que vão entrar por uma porta estreita, que eu chamo de mercado de trabalho, universidade, intercâmbio, e que as escolas sejam pressionadas pelas famílias para acelerar essas crianças para dentro dessa porta. Como se tivesse uma urgência na sobrevivência, e que a única forma possível de estabelecer harmonia, pelo menos nessas famílias, seja passar por essa porta. E daí, a gente esquece que lá embaixo, eu tenho outra quantidade enorme de pessoas que não têm oportunidade, que estão na escassez da educação. Crianças que, quando perguntadas o que você quer ser quando crescer, vão se limitar aos subempregos que os pais ensinaram para elas, que elas vão acabar assumindo na vida. Porque elas nunca vão passar por essa porta. E aí? Metodologias ativas, tecnologia educacional, softwares, plataforma. O que isso tudo que a escola criou para criar esses super-homens e super-mulheres, em que isso tudo contribui para tirar essas crianças da escassez? Em que todas as tecnologias educacionais criadas pelas escolas do mundo inteiro contribuem para aumentar essa porta? E por último, em que todas essas escolas contribuem para que as crianças de cima olhem para as crianças de baixo? E é interessante porque quando você olha o processo educacional, a gente não ensina só o que a gente acha que ensina, não. Sabe o que mais que a gente ensina para as crianças e que a gente não sabe? Que elas não valem nada. E sabe como é que a gente ensina para uma criança que ela não vale nada? Aos 7 anos de idade, a criança está cheia de energia, cheia de ideia, você chega para ela, faz silêncio, senta na sua carteira e olha para frente. Você ensina para a criança que se ela fizer isso, está certo. Se ela fizer diferente disso, está errado. Porque o que ela tem a dizer, eu não quero ouvir. Não dá tempo. Se eu tiver que cumprir esses currículos inflados que a gente precisa cumprir hoje, ninguém sabe por quê, porque ninguém sabe por quê. Eu sou professor de física, eu até hoje não sei explicar por que eu tenho que forçar meu estudante a fazer conta com termodinâmica. Eu não sei fazer, eu não sei responder essa pergunta. Nunca soube responder essa pergunta, aliás. E aí, quando eu tenho que ensinar demais para a criança, eu não permito que ela olhe para ela mesma, ela não aprende sobre si isso aqui. E daí a escola talvez não consiga ajudar essa criança a aprender sobre ela mesma. Ou será que consegue? Ou será que a escola tem alguma forma diferente de buscar na criança e não no seu currículo o que é necessário para esse mundo e não para a escola? Será que essas famílias precisam se acotovelar para entrar nesses lugares dessa porta estreita? Ou será que a gente pode recombinar o uso dos recursos que temos para a gente ter um planeta realmente horizontal, na medida do possível, é claro? Agora, para isso acontecer, a criança tem que ser educada desde cedo, de que ela tem sim algo a dizer,
E que por mais que no início isso possa parecer sem sentido, é o exercício de tentar expressar essa centelha de futuro, é o exercício de tentar expressar essa centelha de futuro, é que vai tornar essa criança eventualmente apta a expressar aquilo que ela veio trazer como contribuição para o nosso planeta. Então, para deixar a gente aqui num clima, não do cadafausto para o qual a gente caminha com a educação que a gente tem hoje, mas para o clima desse novo horizonte que eu estou propondo que é plenamente possível existir, para que esse sentimento seja compartilhado aqui hoje, porque é ele que eu guardo aqui dentro, eu queria compartilhar uma visão, que é a seguinte. Se a gente quiser realmente que essas crianças se levantem, que essas crianças façam alguma coisa verdadeiramente genuína, para a gente não criar robôs que aprendem aos 10 anos que tem que fazer para casa, aos 18 que tem que entregar o TCC e aos 30 que tem que desenvolver a profissionalidade para o currículo, se eu não quiser criar adultos que são cascões refratários das expectativas do mundo, eu tenho que chegar para uma criança. A partir de hoje, toda criança que eu olhar nos olhos, eu não vou olhar mais para um papel em branco, eu não vou olhar mais para uma esponja, eu vou olhar para uma entidade, que é o que a criança realmente é. Uma entidade que tem dentro dela uma centelha de futuro, que você, que eu, que nenhum outro adulto pode imaginar o que seja, porque nós tivemos a nossa no nosso tempo. E que essa criança, com essa centelha de futuro que ela carrega e não sabe, quando ela for receber saberes, que a gente aprenda como Einstein, que um dia disse, receba esse legado da ancestralidade que eu te entrego. Essa ancestralidade, resultado do trabalho dos seus pais, avós e ancestrais, dos conhecimentos adquiridos com vidas e mortes. Honre essa ancestralidade, mas acrescente sobre ela algo de si, que é tão nobre quanto tudo que foi produzido pelos seus ancestrais. E juntos, o seu conhecimento, que aqui agora é semente, e a ancestralidade amadurecida nos milênios da humanidade. Você, criança, um dia, quando despertar para sua própria semente, vai poder fazer para esse mundo uma coisa única. E, acima de tudo, vai poder ser você mesmo, sendo realizada e feliz com seus recursos, não precisando acumular, não precisando fazer nada que não seja estritamente da sua virtude. E nós, adultos, vamos ser não guardiões desses saberes infinitos de todas as crianças, mas vamos ser guardiões do direito de cada criança ser ela mesma, com aquilo que ela trouxe de si para oferecer para o mundo. E aí sim, eu acredito que quando o sol se pôr para a gente, nós adultos que tivemos a nossa vez aqui no planeta, a gente vai poder sentar de manhã e assistir o nascer do sol, que vai vir com essas novas crianças, que quando adultos, de mãos dadas, vão transformar esse mundo de uma vez só, num mundo muito mais horizontal, porque nunca faltou e nunca vai faltar comida, recurso e amor para todo mundo viver bem. Muito obrigado.